Olá, Meu querido Sinara. Eduardo Moreira, finalmente a gente conseguiu, Eduardo! Pô, minha vida tá caótica, cara. A gente está montando uma sede do Instituto Conhecimento Liberta aqui em São Paulo, onde a gente vai fazer Uhum. um auditório, vai fazer um estúdio para poder oferecer para pessoas gravarem podcasts, para a gente ter um noticiário super legal também. Então, cara, minha vida virou um caos nos últimos meses. Eu te agradeço a paciência aí, né? Mas estou aqui, Imagina, estou de corpo imagina. e alma, já que é sobre espiritualidade, né? Estou de corpo e Opa! alma aqui para a gente conversar. Não, e eu vi a foto que você postou com o Gessé de Souza na Isso, frente da sede do ICL, né? isso. A gente está mega empolgado. É muito, assim, Mas você é mora muito no Rio ou em São ousado. Eu moro em Paulo? São Paulo há 20 anos já, quase. Eu Ah, moro eu aqui em achei que São você Paulo. morava no Rio. Não, é. E fica aqui na Vila Mariana, fica a 50 metros da estação de metrô ali da Vila Mariana. E a ideia, que é isso que vocês sabem fazer tão bem, é contribuir para essa disputa de histórias, de narrativas, né? Que é uma disputa muito covarde. De um lado, você tem essa mídia corporativa fascista, né? Como o amigo estava falando, e que tem muito dinheiro. E cada vez mais o dinheiro ele faz diferença, né? Porque, por exemplo, você viu o negócio do Elon Musk comprando o Twitter, e uma das coisas que ele já anunciou é que vai querer aproveitar mais essas possibilidades de monetização, de patrocínio. E esse negócio significa o seguinte: a história que chega é a história que tem mais dinheiro por trás para ser patrocinado. Então, eu acho que essa contribuição que todos nós podemos dar, vocês com a Fórum, ou vários outros canais progressistas, isso que a gente quer fazer com o ICL, é um dever, sabe, Sinara? Porque Sim. se esse jogo não for ganho, é muito difícil ganhar o resto, entendeu? Não, nossa, sem dúvida. Eu fiquei pensando ontem, imagina, alguém rebate o Elon Musk, ele simplesmente manda bloquear o cara e banir. É. Imagina que situação. Não, as empresas que mandam na economia do mundo, né, que são as plataformas onde os negócios acontecem, elas estão se tornando todas monopólios e privados. E Sim. monopólio privado é a coisa mais perigosa que existe. Você sabe, Sinara, eu estava conversando ontem, vai parecer uma maluquice o que eu vou falar, tá? Mas é sempre assim, quando a gente fala muito antes, eu não duvido nada que daqui a poucas décadas, né? Poucas décadas, de repente até antes do que isso, você possa ter legalmente, por exemplo, armas de destruição em massa, tipo bombas atômicas, etc., na mão de indivíduos, na mão enfim, da iniciativa privada. Isso nunca acontece de uma vez, né? O Twitter, o YouTube, eles já são armas de destruição em massa. Mas eu estou Sim. falando literalmente, assim, né? E a gente não está percebendo, mas tudo está sendo privatizado. A justiça está sendo privatizada, a comunicação também está sendo privatizada, o sistema financeiro está sendo todo privatizado, os sistemas de liquidações, e isso, novamente, fica na mão de pessoas. É aquilo que você falou. Se o Elon Musk quiser, de repente, escolher uma pessoa, um assunto, um não sei o quê, o resto tudo fica apagado, né? Então, isso é um perigo enorme, né? Nossa, teve um cara que ele bateu boca no Twitter, que ele não estava. Ele não gostou do que o cara fez, ele simplesmente acusou o cara de pedófilo. Olha o poder que a pessoa tem nas mãos, gente. Como é que pode um negócio desses, né? Tempos difíceis. Isso é só que um com megafone, né? E o outro, tadinho, com uma vozinha que sai baixinho ali no microfone com defeito, né? Então é que nem a história, né? Você estava falando aí do Lula inocente, não sei o quê. Quando, né, foi a mentira, né? Que quando foi a crítica, qual foi o tamanho? Agora, quando, né, sai essa notícia, como é que é o tamanho da resposta, né? Como é que é a cobertura? Teve até aquela tentativa, né, como quando ficou muito feio, com um dia de atraso, saiu a notícia. No dia seguinte já não tem mais nada. Agora, a acusação durou um dia só, né? Ou durou, sei lá, 100 jornais nacionais com os tubos de esgoto saindo dinheiro e coberturas enormes. Aí a emenda é o que ali? 10 minutos, né? Desse Total, somando tamanho, né? O tudo. negócio 10 preso, minutos. Lula preso. Não é no 10 minutos no Jornal Nacional, né? A emenda, né? Eu falei emenda. A emenda em todos somados, não dá 10 minutos, né? Então, é triste isso. Olha só que engraçado, eu estava falando para você, você acredita em sincronicidade? Porque Totalmente. eu vi a sua chamada para a sua live com Leonardo Boff e o Padre Júlio.
E aí, depois, eu estava assistindo os Diários de Andy Warhol no Netflix. E aí, no meio do Diários do Andy Warhol, mostra a infância dele em Pittsburgh, e aí aparece uma catedral bizantina dedicada a São João Crisóstomo. É linda, por sinal. Linda. Eu falei, gente, eu tenho mesmo que entrevistar Eduardo Moreira sobre isso. Como foi que esses sermões chegaram na sua mão? Mostra a capa do livro para a galera aí primeiro. Aqui, olha, ó, a riqueza e a pobreza. E ele é um santo. A Igreja Ortodoxa tem ele como um dos principais santos. Ele é um santo doutor, né? O doutor é como se fosse uma graduação, né? Para os santos, né? Engraçado imaginar que os santos têm graduação. É o santo faixa preta, né? Mas ele é um santo muito importante. Ele é um dos santos padres do início da igreja. Você tem os dois principais, São Basílio e São João Crisóstomo. E logo ali no começo mesmo, e muito importante essa referência histórica, porque a Igreja Católica ela passa a ser a religião oficial do Império Romano ali na metade, mais ou menos, do IV século, né? Então, ali perto do ano 350 ali. E quando isso acontece, uma religião que era uma religião de ascetas, de devotos, de pessoas que praticavam desapego, né? Passa a se misturar com política, com poder, com tudo isso. Então, todos esses males que vêm com essa mistura com o poder, com o dinheiro, com tudo isso, com a política, começam a impregnar, né, a religião Sim. do cristianismo, não católica ainda naquela época, mas o cristianismo. E aí o São João Crisóstomo ele levanta a voz contra tudo isso. E ele tinha uma característica muito peculiar, que ele era um exímio orador. Ele é considerado até hoje o maior orador da Igreja Católica e que fez os melhores sermões. Por isso, o apelido Crisóstomo, dado mais de 100 anos depois, se não me engano, Crisóstomo quer dizer o boca de ouro, né? Em grego quer dizer boca de ouro. Então era aquele que da boca dele saíam coisas de ouro, coisas muito valiosas. E eu gosto muito de ler temas ligados à questão da espiritualidade de várias religiões. Já li o Alcorão, da primeira à última página, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bhagavad Gita, o Mahabharata. Eu gosto muito de ler esses textos e fico pesquisando ali no Kindle, nas bibliotecas que eu visito. E aí, uma vez no Kindle, eu li lá On Wealth and Poverty, né? Falei, caramba, esse é o título que eu gosto. Escrito no século IV. Falei, isso deve ser interessantíssimo. Li a resenha, gostei, e aí fui ler. E foi um caos ler o livro, porque ele é escrito em inglês arcaico, então essa edição. Então, o inglês arcaico tem um monte de palavra que é completamente diferente do inglês, não tem nada a ver. Tem, assim, sombra, né, de parecer ali. Mas eu li, pegando no dicionário as palavras que eu não entendia, e foi um livro que mudou minha vida, assim, porque ele é de uma clareza, ele é de uma potência, né? E aí eu cheguei para a editora que publica meus livros, o Grupo Record, e falei o seguinte, poxa, se vocês publicarem esse livro, eu, de graça, né, e para ajudar, eu faço todo o trabalho de divulgação que vocês quiserem, porque esse livro tem que chegar nas pessoas. Isso é assim, é muito, muito, muito forte o que São João Crisóstomo fala. E é muito direto ao ponto, é muito simples. É como o Lula, né? Fala que as pessoas entendem, chega no coração, ali toca. O São Crisóstomo é assim. Eu até tenho uns pedacinhos que, se você quiser, depois eu sublinhei para você ver. Eu separei aqui para perguntar para você. Olha, logo o Eduardo cita aqui, ó. Ele fala assim: no livro encontrei frases que vinha repetindo exaustivamente em minhas palestras e participações no debate político, pelas quais era atacado e chamado de comunista radical. Como o trecho do livro em que o santo escreve: roubo não é apenas o desvio dos bens de terceiros. Deixar de compartilhar seus bens com outros é roubo, embuste e fraude. Ou um pouco mais adiante: jamais esqueçais de que não compartilhar riquezas com os pobres é roubar os pobres e privá-los de seus meios de subsistência. Os bens que detemos não são apenas nossos, mas deles também. E aí chega numa história, Eduardo, que até tem um membro nosso falando aqui, ó. Eduardo Moreira, por que o senhor não remunera seu canal no YouTube e doa renda para instituições de caridade?
existe essa confusão, né? Que as pessoas acham que você está falando de caridade. E o que você está falando é de redistribuição de riqueza, não é isso? E, em primeiro lugar, quando você fala as palavras dele, eu fico verdadeiramente emocionado, assim, sabe? E é tão forte, Sinara, imaginar uma palavra durando mais de 1.600 anos. Imagina, né? É como se ele estivesse falando... Isso é muito forte, né? Ou seja, você está atravessando 16 séculos e chegando aqui vivo. Esse é o significado da palavra viva. Tanto se fala da palavra, aquela com P maiúsculo, viva, na religião católica, no cristianismo, os evangélicos falam... Mas o que é a palavra viva? A palavra viva é a palavra que não morre. É a palavra que é perene, é a palavra que, diferente de nós, né, ela não está aqui na carne, ela atravessa a carne e segue através dos tempos, das gerações. Então, eu realmente me emociono. E a pergunta do amigo é interessante, e aí eu volto para a sua questão, mas é que são duas coisas para mim diferentes. Essa questão do não ter a monetização, a propaganda, e eu acho que, infelizmente, em 99% dos casos não dá para ser assim. Então precisa, né, de propaganda, da ajuda e não sei o quê. E aí, enfim, tem que ser assim enquanto não tiver outra maneira, mas a gente tentou fazer uma coisa diferente, porque eu sou muito, 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 muito crítico, enfim, do mercado da propaganda. Sabe, Sinara? Eu acho que um dos grandes males que a gente tem vem desse mundo que cria desejos, desse mundo que nos coloca dependentes e reféns de desejos que nos são impostos sem a gente perceber. E eu fico ali pensando o seguinte, poxa, eu não quero nenhuma dessas duas coisas, né? Nem depender, nem poder ser refém de alguém que de alguma maneira financia o meu negócio. E aí um dia pode falar, se você continuar falando sobre isso, a gente vai fazer uma campanha para todo mundo parar de veicular anúncio no seu negócio. Então, eu não quero isso. E segundo, eu não quero poder ser uma plataforma onde empresas, né, que pregam um mundo que eu não acredito se utilizem da audiência que a gente construiu para poder... É uma maluquice, né? Eu servir de trampolim para o meu adversário, né? Então, por isso a gente tenta, e é muito difícil, né, não ter nenhum tipo de propaganda. E quanto a isso que você fala... tem até aquela clássica que é o seguinte, Eduardo, se você fala tudo isso, por que você não pega o teu dinheiro e divide todo? Né? Que é uma... Eu acho interessante. Mas é legítimo, é interessante, mas é legítimo. E é uma pergunta que, quando não feita por aquelas pessoas que só querem criar confusão, eu recebo e acolho essa pergunta e até me questiono, será, Eduardo? Então, porque é uma opção, por exemplo, que algumas pessoas corajosas, como Francisco, São Francisco de Assis, ele fez isso. Ele literalmente deu até as roupas. Ele saiu nu quando ele faz a conversão dele, né? Ali na igreja. Agora, o que eu penso é o seguinte, se hoje em dia, com o sistema do jeito que eu pegar o que eu tenho de dinheiro e falar o seguinte, vou doar o que eu tenho aos pobres, que não é muito, mas é mais do que a média da população brasileira tem, como a maioria das pessoas que está aqui assistindo, o que tem é mais do que a média da população brasileira, porque a maioria da população brasileira sequer pode assistir, né, a esses programas. Em 2 meses, esse dinheiro foi para todo, esse que eu distribuí, foi para todo na mão das pessoas mais ricas do país. E o sistema continua igual. Então, eu acho que é mais importante o destino, e São João Crisóstomo fala disso, que é o seguinte, qual o destino que você dá para a sua riqueza? Que tipo de mundo a sua riqueza está promovendo? Então, eu coloquei, né, e eu me beneficiei, porque trabalhei no sistema financeiro sem entender qual era o meu papel durante quase 2 décadas da minha vida. Então, eu me beneficiei dessas injustiças. E aí, sendo mais assim rigoroso, me beneficio até hoje, simplesmente por ser branco, por ser homem, por morar em São Paulo, na capital, eu me beneficio desse sistema injusto, mesmo, enfim, sendo contra o sistema. Mas então eu falo assim, eu vou pegar e vou tentar usar os meus recursos para tentar quebrar o sistema, para hackear o sistema e para destruir o sistema. Então eu até falo muitas vezes que é o seguinte, o objetivo do Eduardo militante é tornar a vida do Eduardo personagem muito mais difícil, né?
Então, o Eduardo personagem, né, que representa uma classe, etc., é adversário do Eduardo militante. E eu acho que a gente, se não tiver nesse mundo capitalista os recursos, né, então acontece o tempo inteiro de pessoas que são super militantes de esquerda chegar e muito amigas minhas falar, Eduardo, pô, ajuda a gente, por favor, que a gente não tem como financiar essa iniciativa. E aí eu falo, tá vendo como a gente tem que ter alguma coisa? Porque senão a gente não consegue lutar. Como é que a gente está montando o ICL, a sede? Custa uma fortuna fazer o que a gente está fazendo. Agora, se a gente não aparece na telinha das pessoas, se a gente não aparece no celular das pessoas com uma certa qualidade de imagem, qualidade de som, se a gente não aparece com, enfim, você acabou de mostrar um vídeo do Lula aqui, isso tudo é tecnologia. Se a gente não aparece com isso, a gente não tem nem o benefício da dúvida para a pessoa nos ouvir. Entendeu? Então, se eu tivesse pegando o que eu tenho, se as pessoas que têm, né, o dinheiro usarem esse dinheiro para, por exemplo, passear de Ferrari comendo um caviar, não sei o quê, e aí falando de um mundo mais justo, não sei o quê, aí, enfim, eu não quero ser o que julga aqui, eu tenho tentado não julgar, mas aí eu acho que tem uma contradição enorme. Você fala assim, pô, mas não estou entendendo isso, né? Isso é meio que sem sentido. Agora, se a pessoa resolve dedicar os recursos, e recurso não é só dinheiro, é tudo, é tempo, é inteligência, é conhecimento, é capacidade, é experiência, é vivência. Se ela resolve dedicar isso, né, para fazer esse mundo mais justo, aí eu acho que, enfim, ela tá cumprindo um papel, sabe? Ela está sendo um bom trânsito dessa riqueza, porque aí ela é só isso, ela é só um trânsito, né? Ela não é uma sequestradora dessa riqueza, né? Por que eu te falei de caridade? Porque, por exemplo, esses dias saiu uma notícia de que o dono da Amazon, o Jeff Bezos, que é acusado por seus trabalhadores de ter uma das práticas trabalhistas piores do mundo, de todo o mundo, né? A exploração que a Amazon faz dos seus funcionários. Agora, inclusive, eles estão conseguindo um milagre, que é ressuscitar o sindicalismo nos Estados Unidos de tão precário que é a Amazon, né? E aí, ao mesmo tempo, ele criou um centro de acolhimento de sem-teto, um prédio bonito, moderno. Então, assim, esse tipo de coisa que alguns chamam de pilantropia, né? Na verdade, é para minimizar a culpa, é para poder fazer uma imagem. Como é que você vê esse tipo de jogada? Eu vou falar o seguinte, é mais maquiavélico ainda do que limpar a imagem. Eu sempre achei que era também para dormir com a consciência tranquila, ou para o que eles chamam de social washing, né? Ou seja, lavagem dessa imagem, lavagem perante a sociedade, né? Do que as pessoas acham de você, mas eu acho que é pior do que isso, Sinara. Eu acho que é pior. E talvez até nem esteja ali no campo consciente dessas pessoas esse estágio acima. Isso é uma maneira de manter o sistema como ele está. Porque quando você pega e tira as pessoas do nível de não ter a saída, da revolta, e de você ser um inimigo claro, um adversário claro, de você ser um vilão claro, quando você tira as pessoas dessa posição, você prolonga o sistema. Quando você dá esperança, o Nietzsche falava, né? A esperança, olha que frase forte, o Nietzsche também é cheio de frases fortes. A esperança é o maior dos males, porque ela prolonga o sofrimento. Olha que forte essa frase. Mas é verdade, em vários sentidos. Não que a gente não deva ter esperança, aí o Paulo Freire, a gente traz do esperançar e não do esperar, né? Mas quando a gente chega e fala assim, não, mas o cara, tá vendo? O cara da Amazon começou a fazer uns negócios legais. Pô, então é bom. É bom ele ter dinheiro, é bom ele ter um monte de bilhão. Pô, o Elon Musk botou agora um monte de satélite dando volta na Terra que vai levar a internet para o campo. E assim, é mentira dizer que é bom ter internet para o campo? Não é mentira. É mentira dizer que ter um abrigo para os sem-teto é bom? Não é mentira. Agora, isso estruturalmente ajuda a corrigir o problema ou isso estruturalmente posterga a solução e enrola mais as pessoas, né? Acho Essa que a resposta é a questão. cada um pode se dar a sua, né?
Eduardo, voltando para essa história do cristianismo, o que você achou do Lula chamar o Bolsonaro de fariseu? Eu gostei muito, particularmente, porque tem algum tempo que eu falo que eu acho que a gente tem que cutucar teologicamente essa galera, porque eles são cristãos de mentira, né? Eu acho que é uma grande fake news dessas pessoas do bolsonarismo, inclusive os pastores que os acompanham, dizer que são cristãos. O que você achou do Lula entrar nessa seara? Eu acho importante. Eu acho que isso é enfim, isso é um debate que é complexo pra caramba, porque a gente tem que dar um passo atrás, né? E entender por que as igrejas evangélicas, essas mais sectárias, pentecostais, etc., tiveram essa aceitação tão grande, né? Nesse universo de ressentidos, de humilhados, como diz o Gessé no livro novo dele, de pessoas que foram absolutamente abandonadas durante grande parte da nossa história pelo Estado, né? Então, não é só olhar de poucos anos para cá e falar, pô, esses caras são culpados pela eleição do Bolsonaro. Calma, né? Calma. Vamos ver o seguinte, como é que essa turma foi parar numa situação de chegar ao ponto de aceitar cegamente o que um pastor fala e que vai completamente na direção contrária do que diz os textos sagrados, né? De qualquer uma das religiões. A gente está falando aqui dos evangélicos, né? As pessoas falam dos textos sem nunca terem lido. Então, por exemplo, o Alcorão, ele fala o tempo inteiro da misericórdia, do perdão, da ajuda aos pobres. Aí o pessoal fala, é super machista. É, claro que é machista, mas você já leu a Bíblia? Né? Tem nada mais machista também do que o Antigo Testamento. Nada. Aliás, a revolução de Jesus é o Deus que deixa de ser o Deus da punição e passa a ser o Deus do amor, né? Mas até no Novo Testamento, você tem, por exemplo, machismo pra caramba nos evangelhos, porque aí é uma leitura histórica de como é que era culturalmente, né, a sociedade na época, qual era a moral da época, e essa coisa muda o tempo inteiro. Então, é o seguinte, quando você pega e entende o cristianismo, né? E aí, cristianismo, a gente está falando do Novo Testamento, né? De Cristo, né? Cristo que quer dizer o ungido, né? Assim como Buda, o iluminado, ou seja, essas pessoas que vêm para o nascer de um novo dia. Não é à toa que a gente comemora, né, dia 25, o Natal, que é o nascimento, e é exatamente no mesmo dia que as sociedades antigas comemoravam o solstício, né? E por que o solstício de inverno? Porque era o dia de maior escuridão e, a partir dali, o nascimento da luz. É por isso que é no mesmo dia, não é porque Jesus nasceu no dia 25. Então, quando a gente fala isso, a gente deveria estar falando o quê? De esperança, a gente deveria estar falando de amor ao próximo. Até Jesus dá a dica para a gente, ele fala assim, esquece todos os mandamentos. Ó, se tiver que guardar um, grava esse, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Exato. Acabou. Entendeu? Se na dúvida, se for para levar a cola para a escola, só dá para escrever uma coisa na cola, leva essa, né? E aí, o Bolsonaro é o oposto disso. Por quê? Porque o Bolsonaro ele se apoia não na filosofia, na ideologia, no caminhar do cristianismo, mas na religião, na instituição religiosa, né? E na teia de ligações de poder que foram criadas pela instituição religião, né? Então, Bolsonaro, ele é um cara ligado à igreja, né? A igreja evangélica, a igreja cristã, mas Cristo não fundou nenhuma igreja. Cristo não veio aqui. Em momento algum, você lê no Antigo Testamento, não fala de igreja em momento algum, não tem a palavra igreja. Igreja, teoricamente, quer dizer o templo, a casa, né? A etimologia da palavra. É onde as pessoas se reúnem para lembrar de alguma coisa, para conversar sobre alguma coisa. E isso que a gente lembra, isso sobre o que a gente conversa, e isso sobre o que a gente aprende ou ensina, isso é o cristianismo, né? Isso são os passos de Jesus. E os passos de Jesus era estender a mão à prostituta, ao leproso, ao cobrador de impostos, ao homem, à mulher, à criança, ao idoso. Isso é o cristianismo. O resto não é cristianismo, é igreja. E igreja mistura com poder. E igreja
mistura com dinheiro, igreja mistura com disputa, e igreja mistura com tudo isso que São João Crisóstomo tanto fala no livro dele. Olha, o Omar, meu amigo, está falando aqui. Ex-ministro da Educação, pastor, disparou uma arma no aeroporto. Como assim? E a gente viu uma matéria que saiu na, acho que, agência pública mostrando que as igrejas estão fazendo promoção de armas. Que Jesus é esse, gente? Que Jesus é esse que anda armado? Que loucura! Eu fico pensando, parece uma hipnose coletiva. E criptomoeda, você sabia que a turma lá do... Eu não vou nem falar o nome dos pastores, mas esses principais que são deputados, eles estão agora envolvidos nessas vendas de criptomoeda que você fica rico, ganha não sei quantos por cento ao mês, tudo golpe. 100% golpe. Todas essas que garantem 6, 8, 10% ao mês, olha o que eu estou falando aqui, eu sempre falo, eu posso ser processado. Se eu estiver falando uma mentira, está gravado, né? Todas essas operações que prometem, garantem 6, 8, 10% ao mês, sem risco, todas 100% são golpes. Golpes. Aqui, ó, tá ali 36 minutos de live, vocês podem lá pegar o trecho. Então, para dizer que eu não tenho o menor medo de ser processado por isso, porque isso é um fato. E os pastores agora, além de vender arma, estão vendendo operação com criptomoeda. Que cristianismo é esse, né? Eu nunca vi desse. Eu criança fiz primeira comunhão, então a gente foi criada nisso, né? Você foi criado nisso, mas eu fui criada nisso e eu nunca ouvi falar em Jesus armado, né? Pelo contrário, Jesus dizia que era mais fácil um rico passar por um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu queria te perguntar, não tem rico bacana no Brasil, não, Eduardo? Tem o rico bonzinho, né? O Elon Musk, o Jeff Bezos. Eu uso muito, né, nas conversas, nos debates, essa expressão, né? Pô, o cara é o rico bonzinho, né? Que é o rico que faz um evento, né? Aí vai todo mundo de smoking. Aí o cara gasta para participar do evento R$5.000 alugando um smoking, né? Comprando um negócio ali para participar, comprando um vestido de festa, não sei o quê, vai lá e doa 2 mil, né, no negócio. Aí tira foto, com não sei, gasta mais para ir, para aparecer, do que ele doa ali na história, e depois todo mundo dorme tranquilo, se veste de Papai Noel para dar 3 presentes, no dia seguinte já está roubando 10, né? Então tá cheio de rico bonzinho. Tá cheio de rico bonzinho, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode também julgar todo mundo e colocar todo mundo dentro de uma persona, porque existem exceções de todos os lados, né? Eu acho que esse julgamento é algo que eu tento sempre evitar, porque a gente sempre cai nessa armadilha e cada vez mais, né, de julgar as pessoas, porque é muito fácil hoje cair nesses personagens. Agora, eu acho que você tem hoje em dia poucas pessoas com recursos, lembrando que recurso, por exemplo, é fama. Então, tem pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram. Isso é um recurso que as pessoas têm, que às vezes vale mais até do que dinheiro, e que têm usado esses recursos para tentar hackear o sistema, né? Para tentar, enfim, fazer o sistema menos cruel. Influenciar no bom sentido. A Terezinha falou, Eduardo é o rico bacana. Eu falo isso pensando em mim também, você tem toda a razão, Terezinha. Não sei se foi uma brincadeira, uma crítica ou agressão, mas eu aceito todas, desde agressão até brincadeira, porque é verdade. Eu, quando falo isso, e aí, por que eu não sou, então, esse rico bonzinho? E tem toda a razão a pergunta. Então, por isso que eu tomo cuidado com essas coisas, porque... enfim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha que é necessário, preciso, combater os adversários que a gente acha que são os adversários que impedem o mundo ser um lugar mais justo, e dar, isso é muito importante, e dar a possibilidade para as pessoas mudarem. E aí a esquerda erra muito nisso, eu acho. Muito. Por quê? As maiores críticas que eu, até hoje, recebo são de pessoas da esquerda que fala o seguinte, não vem não, porque em 2016 você apareceu num vídeo lá, numa passeata. Tem lá um vídeo, 15 segundos, de uma passeata que eu fui com um grupo de amigos. Aí era fora Dilma, era isso? Era daquela da Paulista, da fora. Esse vídeo rodou por todo mundo, 500 vezes, ainda roda. Aí eu falo, eu fui mesmo com um grupo de amigos, não sei o quê. Agora é o seguinte, você tem 2 opções, né? Ou me matar, ou... Tá lá, vídeo, não tem outra opção. Ou você me mata, ou você tem que
enfim, compreender que eu tenho uma visão hoje completamente diferente. Mudou e aí, de ideia. Não, e tem, que nem eu falei a história do Evangelho, tem toda uma história por trás do Eduardo. Um cara que nasceu no bairro mais conservador do Rio de Janeiro, que vem de uma família super conservadora, que só estudou em colégios particulares, que morou nesse bairro que eu falei, onde praticamente não tem uma pessoa negra que more no bairro, a não ser que trabalham nas casas, que estudou numa faculdade, que é uma faculdade a mais cara do Rio de Janeiro, trabalhou 20 anos no mercado financeiro. Então, a vida inteira eu vi a mesma história. Entendeu? Então você não tem culpa. É claro, eu tenho responsabilidade. É mais importante até do que culpa. Eu tenho responsabilidade de ter sido uma engrenagem desse sistema. Agora, o que passou... Enfim, eu tenho como olhar para trás e utilizar o meu exemplo como mais, né, um insumo, né, para eu compreender, né, essa doutrinação, essas injustiças que se perpetuam, etc. E usar o meu exemplo como, talvez, né, mais um elemento de força, né, do meu discurso, da possibilidade de mudança. Sim. E é a única coisa que eu posso fazer. Eu não tenho, mas tem gente que ela está disputando o espaço, sabe, Sinara? Ela fala assim, não, esse aqui sou eu. Então tem muita gente que tá ali, sei lá, vou pegar um exemplo ótimo aqui, que aí eu sei que dá uma confusão logo no chat aqui. Ciro e Lula, né? Começa a mó brigalhada, não sei o quê, aí todo mundo tenta me colocar. Você é cirista ou você é lulista? Eu sou o Eduardo, eu não sou nem cirista nem lulista. Entendeu? Eu tenho admiração por várias coisas que os dois falam, que já fizeram. Aliás, os dois já trabalharam juntos um tempão. Eu tenho críticas a algumas visões dos dois. Agora, eu sou o Eduardo. Eu não sou nem Ciro, eu não sou nem Lula. Agora, o grande problema é o seguinte. Chega num ponto, então, hoje em dia, o que é o mais provável? O Lula vai para o segundo turno e a gente precisa de ter 100% dos votos do Ciro para o Lula. Agora, tem gente que não aceita e fala assim, não, você é meu inimigo mortal, eu não quero. Mas, calma, eu quero. Eu quero que o cara que vota no Ciro, no segundo turno, que ele vote no Lula. Eu quero que esse cara vote no Lula. Agora, tem gente que não. Por quê? Porque o cara ele está disputando, novamente, ele está disputando um espaço, ele está disputando uma coisa meio que egóica, sabe? Ele está disputando o direito a ser aquele personagem. Entendeu? Então, eu acho que na esquerda tem, enquanto na direita tem muita gente que acha e quase todo mundo, que acha que o dinheiro compra tudo, justifica tudo e manda em tudo, né? Na esquerda tem algumas pessoas que querem, é um grupo pequeno, tá, Sinara? É bem pequeno, mas é barulhento, mas é pequeno, percentualmente é muito pequeno. Só que qualquer coisa no Brasil percentualmente pequena é gigante em termos de número. 1% no Brasil são 2 milhões de pessoas, né? Então, se 10 fazem uma confusão danada, imagina 100 pessoas. E tem um grupo de pessoas que realmente falam o seguinte, não, a gente não, a gente quer que o mundo mude, mas a gente não aceita que ninguém mude. Eu falo, então não tem solução. Olha, eu quero entrar no Ciro contigo, mas só ler o comentário aqui do Marquinho Carvalho, que ele está falando aqui. Edu, se Jesus não criou uma igreja, como você explica Mateus 16, 18? Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não instituição. É importante essa pergunta. No Evangelho de São Mateus, que, aliás, é o Evangelho onde está escrita a questão do rico entrar no reino dos céus, que é o Evangelho onde, no capítulo 6, ele fala que ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. É um dos evangelhos onde mais se fala sobre a questão, né, dos ricos, dos dinheiros, o Evangelho de São Mateus. Ele fala igreja como o templo, né, como lugar, como a casa do saber, como a casa por onde vão passando essas coisas. Deus não fala o seguinte, a instituição, a empresa, a organização. Não é isso que Deus fala quando ele diz igreja no Evangelho de São Mateus. Mas é uma boa pergunta. Olha só, sobre o Ciro, eu vi que você falou que você é amigo do Ciro e tal. Você não acha que você devia dar um toque nele como amigo? Eu acho que a campanha dele está um tanto equivocada, né, Eduardo? O que você achou dele falando que ele comeu, né? O mito comeu sua mãe? Eu achei assim, fundo do poço, sabe? Aí vem o outro negócio que algumas pessoas chamam para mim, Eduardo, você tem que falar para o Ciro. Pô, eu tenho que falar para o Ciro. Né? O Ciro, ele vai pagar, como o Lula vai pagar, como as pessoas vão pagar, pelos erros que eles cometerem. Eu não sou candidato, gente. Entendeu? Então, quando o Ciro fala uma coisa que a maior parte das pessoas ficou indignadas com o Ciro,
Pô, é o karma imediato, já veio o karma. É verdade, entendeu? Então, assim, quando as pessoas falam isso para mim, aí pior, Sinara, é o cara que fica brabo comigo quando o Ciro fala uma coisa. Eu falei, você tá ficando louco completamente da cabeça. Entendeu? Eu acho também, e já falei isso publicamente várias vezes, que eu acho que até em relação à questão do Lula, essa agressão pessoal ao Lula, eu acho que é uma besteira, entendeu? Esse é o meu ponto. Eu acho que assim, o embate não é nem só o embate de ideias, não sei o quê, mas o embate onde existem ali as acusações de uma parte para outra, você fez isso, você se aliou a tal pessoa, você não sei o quê. Sinceramente, Sinara, eu acho isso bom. De todos os lados, de um lado para o outro. Porque aí é o seguinte, aí tem o debate, aí tem aquele lembrar. A pior coisa que você tem é em um campo qualquer onde todo mundo ali fica só bajulando e ninguém critica. Então, isso eu acho bom. Agora, quando vai para o pessoal, aí eu acho que é o seguinte, é só destruição, só atrapalha. Ninguém ganha com esse negócio da destruição no pessoal, né? E então eu tenho essa crítica. Agora, o que o Ciro faz de erro, o Ciro vai colher o efeito desse negócio. Eu não tenho intenção nunca de ser candidato a nada. Se um dia eu for candidato, e aí pode ser que eu seja, né? Eu nunca achei que ia estar no campo progressista até conhecer o mundo da forma como eu o compreendo hoje, pode ser que seja completamente errado, mas eu mergulhei de cabeça nessa minha jornada contra a desigualdade, etc. e tal. Então é o seguinte, pode ser que um dia eu falo que nunca vou ser candidato a nada, pode ser que daqui a 20 anos, 10 anos, sei lá, eu seja candidato a alguma coisa, a síndico do prédio, a qualquer coisa. Se num dia desse eu for candidato, aí as besteiras que eu falar, né? As coisas que eu falo, aí as pessoas podem me cobrar, porque aí eu tenho como corrigir. Agora não tem como corrigir a coisa que os outros falam, né? Pois é. O Edu está falando aqui para você, obrigado. O Marquinho está falando para você, obrigado, Edu. Eu pensava o mesmo. Valeu, tá agradecendo aqui. Bom, eu queria também entrar com você num assunto que é sobre estratégia de campanha para essa eleição, tá? Foi muito curioso porque eu falei uma coisa num dia que as pessoas ficavam divulgando um vídeo idiota do Bolsonaro, que o Bolsonaro virava e falava assim: eu não tomo mesmo vacina, se eu morrer, morri. E 200 pessoas na minha timeline divulgando isso, e aí você soltou o seguinte tweet no dia seguinte, coincidentemente, você soltou esse tweet. Gui, coloca o tweet do Eduardo para a gente. Não consigo entender a esquerda postando todo dia, o tempo inteiro, vídeos do Bolsonaro no cercadinho. Será difícil de entender que, 1, isso consolida votos dele ao invés de tirar. E 2, é isso que ele quer. Espaço de atenção é o que está em disputa. A reputação deles todos sabem. Você acha que as estratégias até agora têm sido erradas? Péssimas. É a minha opinião, né? Eu sou chamado aqui para dar a minha opinião. Sim. Eu acho o seguinte, hoje em dia, a história da propaganda, Sinara, e é importante falar rapidamente, né? Ela é dividida assim de uma maneira simples. Na década de 80, a propaganda é uma tentativa de persuasão em massa, né? De você convencer em massa as pessoas para algum objetivo, mudar o comportamento das pessoas. Na década de 80, você tinha o seguinte, era a mesma propaganda para o público inteiro. Então era o seguinte, a propaganda no final da Copa do Mundo de um cartão de crédito. Então todo mundo via a mesma propaganda. Na década de 90, você começa a segmentar o público, mas é a mesma propaganda para um público segmentado. Você começa a ter muito as TVs a cabo, as rádios especializadas, principalmente nos Estados Unidos, Europa, e isso chega rápido aqui no Brasil. Então você chega na MTV e faz uma propaganda de uma coisa mais jovem, né? Você chega, sei lá, no canal de economia, vende para o negócio de banco. Na década de 2000, você passa a ter uma propaganda que estuda os hábitos das pessoas, por causa da internet. Então, você olha, por exemplo, que o cara entrou no site do UOL, do Globo, da Fórum, na seção de costumes, de cultura, de economia, etc., e você faz uma propaganda para aquele cara, vendo se ele entra mais de manhã, mais à noite, se é um cara que gosta. Então, o hábito das pessoas. E a partir da década de 2010, você passa a conseguir entender a forma como a pessoa se relaciona, que é o mais forte de tudo, por causa das redes sociais. Então, sim, o que gera desejo, do que ele tem medo, o que excita, o que deixa ele angustiado, ansioso. Então, você vai entrando cada vez mais dentro e consegue a chave que muda cada cabeça. Quando a gente pega
e faz uma propaganda do Bolsonaro para todo mundo, a gente está na década de 80. A gente está na década de 80. A gente está fazendo propaganda que é o do cartão de crédito para o público inteiro. Só que desse público inteiro, tem gente, quando a gente fala a questão da vacina, tem gente que, por exemplo, poderia votar no Lula, mas que concorda com isso. Mas concorda. Então você está dando um voto para o Bolsonaro. E pior, você está mostrando a imagem do Bolsonaro, imagem do Bolsonaro, imagem do Bolsonaro, imagem do Bolsonaro. Então o que você deveria fazer? Você, e é isso que, enfim, no mundo inteiro se faz com muita competência, e o Bolsonaro faz isso com muita competência, você deveria segmentar esse público, porque a mensagem que chega para o evangélico é diferente da mensagem que chega para o católico, no mundo inteiro, na propaganda. A mensagem que chega sobre vacina vai para quem gosta de vacina de um jeito, para quem tem medo da vacina do outro. Só que a gente não pode pegar e botar Bolsonaro o tempo inteiro para todo mundo nas redes sociais. É só isso que ele quer, e é simples assim. Entendeu? Então, quando a gente chega e fala assim, o Bolsonaro falou uma frase machista, aí eu vejo um monte de deputada botando... O Brasil é machista. O Brasil é extremamente machista. E aí tem um monte de gente que vai votar no Bolsonaro por conta disso. Agora, se você usar a tecnologia, e eu estou falando, não é todo mundo que pode fazer isso, mas deputados, quem tem mais audiência deveria ter essa preocupação, né? E se tem essa possibilidade, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar para mulheres que têm determinado perfil, não sei o que, etc. Aí esse negócio pode aparecer, mas não para todo mundo, né? Eduardo, isso é impossível. Na dúvida, não põe vídeo do Bolsonaro. E eu vou falar outra coisa. Para quem tem muitos seguidores, e muitos seguidores que a gente está falando que tem 50 mil, 100 mil, etc. Tá? E eu estudo ainda muito essa questão das redes sociais, até porque hoje em dia, você sabe, né? Eu tenho cursos de finanças, etc., e eu dependo das redes sociais para as pessoas fazerem os cursos. Sim. E a gente se manter de pé até financeiramente. Para quem tem muitos seguidores, todas as vezes que entrar um bolsonarista fazendo algum tipo de agressão ou contando alguma história, falando do Lula, bloqueie e apague. Por quê? Uma das estratégias mais utilizadas... Tanto que eu vejo um monte de gente toda feliz. Pô, o Bolsonaro me bloqueou. Pessoas que têm poucos seguidores. Está vendo como eu sou importante? Gente, vocês não estão entendendo. Por que o Bolsonaro te bloqueia? Porque você fala para 2 mil seguidores. Quando o Bolsonaro te bloqueia, ele está bloqueando a chance de você falar para 20 milhões. Porque uma das estratégias mais utilizadas é usar o reply no mundo. Porque com poucos seguidores, você consegue falar para milhões de seguidores do outro. Então, ele te usa de trampolim exatamente para falar para um monte de gente. Então, hoje em dia, entra o cara ali na agressividade. Uma coisa é o cara questionar um dado econômico que eu passei, está tudo bem. Agora, entrou o cara que me usa de uma maneira assim, quase que industrializada, né? Como plataforma para não sei o quê, apagar e bloquear na hora. Mas, e passou a vida, nem se preocupa com o que o cara falou, que aquilo é estratégia para te usar de trampolim. Exato, de escada, né? A Ju Sampaio está perguntando aqui, Eduardo, se Lula o convidar para o Ministério da Economia, você aceita? Não, nunca vai me convidar, não tem nem esse risco, pode ficar tranquilo. Eu não sou o cara ideal para... Você não pode ser, ao mesmo tempo, o cara que mais critica o sistema financeiro e ser chamado para ser ministro da Economia. Você tem que ter alguma interlocução ali com os bancos. E eu poderia ter essa opção, né, de pegar mais leve, de deixar ser crítico, mas manter algumas pontes. Mas eu escolhi a opção de ser o cara que denuncia. Né? E para ser o cara que denuncia, eu realmente, nesse campo, eu quebro pontes que são que são, às vezes, até necessárias. Né? Por governo, né? Você hoje até também tuitou sobre o desastre, o fiasco bolsonarista na economia. Você acha que o foco da campanha do Lula tem que ser isso, a carestia, a inflação? Qual que é o foco, na tua opinião? Acho que tem que ser duas coisas. Primeiro, tem que ser a questão da inflação e mostrar que o seguinte, eu usei ontem no UOL, anteontem numa entrevista, essa metáfora é uma metáfora legal, Sinara, que é o seguinte, me veio na hora, é como uma disputa de barco à vela, que nem aquela que a gente vê nas Olimpíadas, né? Sim. O vento pode estar a favor ou contra, né? Agora, mesmo com o vento a favor para todos os barcos, tem o barco que chega na frente e o que chega atrás. Então, o que Bolsonaro está dizendo é o seguinte, tem inflação no mundo inteiro, então o vento é um vento que está jogando contra as economias dos países. É verdade isso que o Bolsonaro fala. Agora, qual barco está chegando em primeiro e qual barco está chegando em último lugar? Nós somos o barco que está chegando em último lugar.
Então nós somos os piores, né? Ainda tem uma coisa pior, que é o seguinte: esses barcos, diferentes das Olimpíadas, não são todos iguais. Alguns barcos têm mais, tem um equipamento melhor do que outros, que até facilitaria eles chegarem na frente. Então o Brasil não precisa passar fome, sendo o segundo país que mais produz alimentos no mundo. O Brasil não precisa ser o país que tem uma das gasolinas mais caras do mundo, se é um dos poucos países no mundo que tem a possibilidade de ser autossuficiente na questão do petróleo, que tem, enfim, as reservas, que são uma das maiores do mundo, que foi a maior descoberta que aconteceu na última década no mundo, etc. Então o Brasil não precisava, nas últimas décadas, foi, né, mais de 10 anos já o pré-sal, parece que é pouco tempo atrás, mas então é o seguinte: o Brasil, ele não precisava, mas o barco do Brasil está chegando, para não dizer que é em último, no relatório da ONU de 180 países, o Brasil chega em penúltimo. Penúltimo, é o penúltimo país em termos de expectativa de crescimento. É quem só fica na frente de Guiné Equatorial, né? O pessoal fala, não fica na frente de Mianmar. Se você olhar, tem uma estrelinha no relatório da ONU que mostra que o período de Mianmar é o ano fiscal, então não é o mesmo ano que considera para o Brasil. Então é o seguinte: é um desastre econômico, sim, e é isso que a gente tem que mostrar. Não é pegar e se aproveitar, não é uma oportunidade, é uma necessidade da gente mostrar o que está acontecendo, porque é isso que as pessoas sentem na pele. Então essa é a primeira coisa, eu falei que tinham duas. E a segunda é o seguinte: o que a gente tem para prometer? No melhor dos sentidos da palavra promessa. Né? O que vem para frente? O que a gente vai ter de novo? Né? E o mundo está com tantas coisas novas incríveis, e o PT tem ideias incríveis, só que tem que deixar isso mais claro. E é o quê? Relacionado à área de tecnologia, de financiamento de micros e pequenos negócios, em relação à questão ambiental, à transição para a economia verde, a questão do emprego, a questão das pessoas que têm mais de 50 anos e hoje em dia não conseguem uma recolocação e não têm aposentadoria. Quais as coisas práticas mesmo, que se o Lula não for eleito, elas vão perder. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, né? Então, acho que isso é outra coisa muito importante que a gente tem que poder falar. Nosso tempo está terminando aqui. Eu queria ainda perguntar para você o seguinte: você é um cara que vem do mercado financeiro, né? De certa maneira, você falou aí sobre o seu background, vem da elite, né? Eu queria saber se você ainda tem contato com essa elite e como que eles estão vendo o Lula hoje. Novamente, né? A gente, quando está falando aqui de elite, a gente está falando desse grupo de pessoas que, poxa, tem um objetivo só, que é quanto mais, melhor, etc. Eu estou falando isso só para a gente qualificar, né? Tá. Esse grupo é meio que o centrão, sabe, Sinara? É o grupo que tem que estar junto com quem está no poder e tem que ter aquela interlocução mínima para continuar mandando e continuar ganhando muito dinheiro. Então, à medida, e eu tinha falado isso antes, já falei aqui na Fórum, falei em todos os canais progressistas, e começou a acontecer, eu falei, à medida que a gente for chegando perto das eleições, se o Lula continuar na frente nas pesquisas por uma boa margem, vocês vão ver um monte de aceno dos donos de bancos, dos donos de empresas, vai começar a ter umas reuniões, eles vão continuar criticando, mas vão querer sentar para conversar, vão dizer que vão querer ouvir, aí vão falar que o Lula não é tão ruim assim, o medo que eles têm é não... Vai começar um monte de aceno. É o centrão. Então, eles começam a deixar tudo pronto para a hora que o Lula entrar no poder, tirar o plugue da tomada aqui e ligar aqui. Então, esse aceno já começou. E eu vejo, né? Hoje em dia eu tenho pouco contato. Eu sou uma pessoa muito... no melhor sentido, muito solitária hoje, sabe? Mas feliz. Assim, eu não sou uma pessoa que confraternizo muito, eu fico a maior parte do meu tempo em casa. Eu não tenho muitos amigos de ficar ligando e conversando, assim, sabe? Eu fico aqui em casa com a minha família, lendo, estudando, fazendo esses projetos todos. E, enfim, é o jeito que eu sou hoje em dia. Sou um eremitão mesmo, assim. Mas as poucas pessoas com quem eu ainda tenho contato são pessoas que eu vejo hoje muito menos agressivas e que até vêm assim falar assim, pô, mas eu nunca falei mal do Lula no campo não sei o quê. O cara começa a deixar uma porta aberta assim, né? Falar, claro, lógico, eu sei disso. Pois é, porque com essa história do Alckmin, você acha... Eu fiquei muito surpresa quando eu vi os números da pesquisa, a última pesquisa da Datafolha relacionada ao Haddad, que o Haddad ele é o favorito dos empresários. Eu acho que, enfim, São Paulo, eu acho que o Haddad é o favorito. Eu estou torcendo muito para o Haddad. O meu voto é do Haddad. Olha só, já estou... Primeiro voto que eu declaro em qualquer lugar como pessoa. Mas
eu acho que vai ser difícil pra caramba, viu, Sinara? Eu acho que todo mundo vai ter que se dedicar pra caramba. Eu não acho, quando a gente tá falando empresariado tá com Haddad, eu tenho, assim, convicção que no interior de São Paulo o empresariado vai ser difícil de conquistar pra caramba pelo Haddad. Muito difícil. Né? Então, eu acho que o jogo Por isso que eu te disse que eu fiquei surpresa, porque na pesquisa, nos segmentos lá, o Haddad é o candidato preferido entre os empresários. Tem que entender o que eles estão chamando de empresários, porque dentro dos empresários, né, tem aqueles que são os donos do capital, né, e tem aqueles que, eu gosto de dizer hoje o seguinte, porque a gente chama de burguesia, são meio que os capitães do mato, sabe? São os cumpridores de ordem, né? No Brasil, quem manda mesmo são os donos dos 90% do capital, que são meia dúzia de pessoas. Esses caras mandam naqueles que acham que mandam. Esses caras mandam naqueles que acham que mandam e fazem eles acharem que mandam, né? Então, esses que mandam os que acham que mandam, pode ser os que estão sendo chamados aí de empresários, né? Mas os que mandam nos que acham que mandam, eu duvido que no interior de São Paulo sejam Haddad. Infelizmente. Última pergunta. Você colocou o MST na bolsa, você adora o MST. O que você acha das críticas que o pessoal ficou fazendo a pessoas que usam boné do MST? Eu achei muito ridículo. Você viu isso, não? Ficaram patrulhando. Você não pode usar boné do MST. Eu acho que o MST devia lançar uma coleção de roupa completa. Eu até mandei para o Fiote, sabe, do Emicida. Fiote, lança uma coleção do Laboratório Fantasma com o MST. O sucesso desse boné, agora no verão, todo mundo de boné do MST, aí vem os patrulheiros dizerem que as pessoas não podem usar o boné, demais, né, não? Eu usei uns quase 10 minutos do meu tempo nessa entrevista para falar exatamente sobre isso, né? Mas o cara... Você quer convencer o cara porque o MST faz um trabalho lindo. Aí o cara chega e fala o seguinte, o MST faz um trabalho lindo. Não, você não pode falar isso. Mas calma aí, você não estava querendo me convencer que o MST faz um trabalho lindo? Não, mas você não pode falar. Mas por que eu não posso falar? Você só pode falar se você for pegar agora e distribuir todas as suas terras e fizer reforma agrária. Mas nem terra eu tenho. Como é que eu vou distribuir terra? Não, se você não virar um camponês e começar a plantar, você não pode fazer. Mas então o que eu faço? Porque você quer que eu seja a favor, mas se eu sou a favor, você é contra e não sei o que. Aí entra esse lance da vaidade, sabe, Sinara? Da disputa do território intelectual. E é muito engraçado, porque às vezes o cara que se diz mais de esquerda, que é contra a propriedade privada, né? A única propriedade privada que ele não abre mão, né, é a da ideia, né? Ele acha que a ideia é dele, né? Então, o pensamento. Ele acha que a ideia pode ser do pensamento. Ele acha que é minha e não é de mais ninguém. Então... Muito triste isso. Olha só, muito obrigada, Eduardo. Foi ótimo o nosso papo. Mostra mais uma vez aí o livro de São João Crisóstomo para as pessoas. É a maior alegria da minha vida, e acho que vou morrer sendo a maior alegria da minha vida no campo editorial, porque é um livro de um santo, onde eu apresento, fui convidado, né, pela editora, eles me convidaram, foi uma surpresa, eu falei, mas eu não posso fazer isso. Não, a gente quer que você... Então, eu apresento o livro de um santo, que é prefaciado por outro santo, que é o padre Júlio Lancelotti, e que tem a orelha de outro santo, que é do Leonardo Boff. Você imagina eu estar junto com um santo, com o Boff e com o padre Júlio Lancelotti. Eu posso morrer tranquilo. Tá abençoado. É isso aí. Em nome de Jesus. Tá bom? O Eliezer Bezerra aqui fez um superchat, eu não posso deixar de perguntar. Eduardo, você conhece Sadhguru? Se sim, o que acha? Não conheço. Também não sei quem Me perdoe. Uma das coisas que eu aprendi a dizer na minha vida é não sei. Então, quando não sei. Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazerzão conversar com você. Beijão, bom final de semana. Beijo, tudo de bom, gente. Valeu.